Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dicas do Prof, 29º episódio. E hoje vamos falar sobre dedo em gatilho. Com certeza você já viu algum caso, mas você sabia que você pode tratar com assertividade e segurança aí na sua clínica ou aí no seu consultório? Se você quer aprender essa técnica, fica até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Roda a vinheta! Pois é, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Luiz Felipe Lisboa. Sou médico, ortopedista e professor de ultrassonografia músculo-esquelética. Então é isso mesmo, vamos falar hoje sobre dedo em gatilho e toda a sua técnica para fazer aí no seu consultório. Vamos lá? Bem, então, seguindo o nosso passo a passo, antes de mais nada, se você estiver vendo esse episódio do seu telefone celular, eu sugiro que coloque desta posição para que você veja melhor ainda esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, isso mesmo, deixe o seu joinha, isso ajuda bastante. Ative o sininho, porque toda vez que eu lançar um novo episódio, você receberá aí no seu e-mail. E, obviamente, se no final tiver gostado, por favor, compartilha. Vamos ao nosso caso. Bem, dedo em gatilho. O que você faria? Cirurgia? Guiado por ultrassonografia? Ou às cegas? O que você acha que eu faria? Óbvio, muito fácil de saber essa, né, gente? Óbvio, faria guiado por ultrassonografia. Sabe qual é a técnica que eu faço? Sabe quais são os cuidados? Vamos lá? Você já fez? Né? Se você já fez, conta aqui nos comentários depois como é que você fez e se você achou alguma coisa diferente dessa técnica e dos cuidados que eu vou te ensinar hoje, tá bom? Vamos lá. Como avaliar um dedo em gatilho? Por onde começar? Qual a técnica que a gente utiliza e quais os cuidados que eu devo ter para fazer esse tratamento? Então vamos lá. Esse caso é de uma paciente feminina, 68 anos, né, com o quarto dedo em gatilho durante a avaliação clínica e que necessitava de ajuda da mão contralateral para que houvesse o quê? A soltura do dedo. E, obviamente, ela falou para mim que não queria operar. Antes de mais nada, vamos fazer uma revisão dessa anatomia da mão. Né? Aqui está um dedo, uma foto lateral e uma foto volar, né, do dedo. Aqui a gente tem algumas polias anulares e polias cruciformes. Nós estamos falando da polia A1, que é justamente a mais comum para o dedo em gatilho, tá bom? Então, temos aqui a polia A1, que fica na metacarpofalângica, né? Temos um espaço, que nós vamos ver que é um espaço que acomete muito a presença de cistos nessa região. E logo depois, um pouco aqui, no terço médio aqui da falange proximal, nós temos a polia A2. A nossa polia de interesse é a polia A1. E o que é propriamente dito dedo em gatilho? Nada mais é do que um processo inflamatório dos tendões flexores, superficial e profundo, e obviamente há um espessamento dessa polia, que é uma substância, né? É uma estrutura osteofibrosa, que ela faz o quê? Ela segura, né? Ela segura o tendão rente ao osso, fazendo com que a excursão do dedo seja realizada de forma perfeita, né? Então, em algum momento, a gente pode ter alguma lesão de polia, né? E essa excursão, essa flexão, ela não se realizaria da melhor forma, com exceção de algumas polias. Não vamos entrar nesse detalhe, mas te afirmo que se a gente fizer a soltura dessa polia 1, não haverá nenhuma mudança nessa flexão. Então, olha aqui, aqui é o tendão inflamado, veja que ele está espessado, né? Então, quando ele passa nessa estrutura osteofibrosa, durante a flexão, quando a gente vai fazer a extensão, ele, por estar mais engrossado, ele fica preso nessa polia. Em alguns momentos, o paciente não consegue soltar, somente com a ajuda da outra mão. É bastante doloroso e os pacientes se queixam de muita limitação no seu dia a dia. Então, esse caso em especial, a gente vai fazer um estudo
transversal, né? Aqui a área do sintoma. Veja que quando a gente faz um exame comparativo, veja do lado direito o terceiro dedo dessa paciente, normal, os flexores normais, e aqui do lado direito, veja aqui, ó, um tendão bastante espessado, né? Aqui eu inverti um pouco a imagem, aqui é o quarto dedo, né? Aqui é o quarto dedo da mão direita, o quarto dedo da mão direita, tá? Essa imagem ficou um pouco invertida, mas aqui apenas para mostrar esse comparativo. Veja que aqui então a gente já consegue ver um espessamento, o espessamento da bainha também. Vejam a imagem mais hipoecogênica, um tendão bem arredondado, e aqui a polia também engrossada, tá? Então aqui o que a gente deve começar? A gente deve começar pelo próprio protocolo de avaliação, né? Corte transversal, depois a gente faz um corte longitudinal. Vejam que aqui nós temos uma avaliação estática, lembrando que essa avaliação é dinâmica, e não raro, a gente pode encontrar cistos justamente entre o espaço da polia A1 e o espaço da polia A2. Esse espaço aqui, não muito comum, tá? Ou melhor, não muito raro, a gente vai encontrar esses cistos, tá bom? Não tem problema nenhum. A única dica que eu dou é o seguinte: toda vez que vê o cisto, você deve fazer uma avaliação dinâmica para ver se esse cisto ele se mexe. Se ele se mexer, é um tendão, é um cisto de bainha. Se não se mexer, é um cisto para tendão. Ele está ali ao lado do tendão, ele não tem comunicação com essa bainha, tá bom? Então, aqui está a nossa polia A1. Veja aqui, ó, nós temos a polia A1 e aqui é a polia A2. A polia A2, ela está no terço médio da falange proximal. E a polia A1, que é a nossa de interesse, nós temos aqui a polia nessa topografia metacarpofalângica. Durante a avaliação dinâmica, tá? Durante o exame físico, é isso que a gente vai ver. O paciente fecha a mão e o dedo trava. Esse é um vídeo de internet, não é o caso da minha paciente, porém apenas de forma demonstrativa. E aqui a avaliação dinâmica. Veja que durante a avaliação dinâmica a gente vê um espessamento aqui da polia. Veja que o tendão nesse momento ele está engrossado e ele não consegue passar, né? Eu não forcei muito aqui, ó. As fibras mais superficiais elas se prendem aqui, enquanto as mais profundas se prolongam. Ou seja, o conteúdo está muito grosso e ela não consegue escorregar por baixo dessa polia. Veja aqui esse outro vídeo, mais uma avaliação dinâmica. Veja que durante a mobilização a gente tem aqui, ó, a presença da polia espessada, da polia A1, tá bom? Então, seguimos com o nosso caso. O que a gente tem que fazer? Depois do diagnóstico, agora a gente vai fazer todo o processo, toda a técnica de tratamento guiado com muita assertividade. O que a gente deve fazer? Uma boa asepsia, uma antisepsia, né? Uma anestesia interdigital e o preparo da agulha. E agora eu vou mostrar um vídeo para vocês que eu fiz, eu vou rodar esse vídeo para que vocês vejam o preparo dessa agulha, que ela é muito importante. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente sabe que o nervo mediano, né, ele dá alguns ramos. Esses ramos, eles vão para os dedos. E esses nervos aqui, chamados nervos interdigitais, a gente tem que bloquear para fazer uma analgesia melhor nesse paciente. Então, o que eu prefiro fazer? Eu faço sempre uma anestesia interdigital dorsal, isso mesmo. Eu venho aqui em cima, entre o dedo de interesse que eu vou fazer o procedimento, e coloco aí 1 ml, 1 ml e meio de um anestésico puro, tá? De cada lado, e espero fazer toda uma anestesia do dedo, para que a gente consiga fazer o procedimento e o paciente não tenha dor durante o procedimento, tá? Então eu vou rodar esse vídeo e preste atenção como é que eu faço. E aí, tudo bem? Tudo bem? Vou mostrar como é que a gente faz a técnica para fazer a liberação do dedo em gatilho. Dedo em gatilho. Geralmente a indicação é quando o paciente só consegue fazer a extensão sob demanda da mão contralateral. Então, já é uma excelente indicação. Mas já quando está travando, está dando desconforto ao paciente, a gente já também indica.
Então, a liberação ela é feita através de uma agulha rosa, sob uma anestesia interdigital realizada pela região mais dorsal, menos dolorosa. Depois a gente faz um acesso próximo à prega metacarpofalângica volar e a agulha, vou mostrar para vocês exatamente como a gente faz. Dá um foco aqui na agulha. Olha só, a agulha ela tem um bisel. Né? Ela tem um bisel. O bisel não vai ficar para cima nem para baixo, ele vai ficar de lado. O bisel vai ficar de lado. Então, dessa forma, a gente vai colocar aqui dentro, estéreo, obviamente, e vai entortar bem aqui na base da agulha. Entortamos. E quando a gente entra nessa região proximal de prega, a gente consegue colocar o transdutor aqui em cima da pele e guiado a gente vai fazendo a liberação, olhando a todo momento o bisel de lado, tá? Nessa manobra aqui, a gente consegue fazer a liberação. Então, essa é a técnica e é uma técnica muito bacana e o benefício, ele é muito legal para o paciente. Um abraço, espero que tenha entendido. Gente, vocês entenderam? Pois é, essa é a técnica. Depois que a gente faz a asepsia, faz o bloqueio interdigital, a gente então vai ter liberdade de fazer um acesso próximo à prega, né? A gente não pode fazer o acesso muito na falange proximal do meio, porque a gente vai bater na polia 2. Então a gente vem um pouquinho aqui mais perto da prega, coloca então esse acesso direto com a agulha e o paciente já vai estar anestesiado. E aí é que a mágica acontece. Então vejam que o posicionamento da mão é esse. É como se a gente colocasse a agulha nessa posição e a agulha torta que ela está, a gente consegue ter acesso aqui à polia A1. Vejam aqui, ó, eu dei um foco maior. É essa a nossa técnica após a anestesia. Então eu consigo ter acesso através desse ponto aqui e chegar até a minha área de interesse. Veja agora na prática como isso é feito. Depois do dedo anestesiado, a gente coloca então, a gente vê a todo momento o bisel e a gente vai cortando, né? A gente coloca essa ponta da agulha bem em cima aqui do tendão. Percebam que é um corte longitudinal, ou seja, não tem perigo de partir o tendão. Nessa região central a gente não tem nervo, não tem nada que seja perigoso de lesionar, né? Então, a gente fica muito confortável, porque a gente vê a ponta da agulha a todo momento e veja que a gente vai, ó, a gente percebe que a gente chega a uma estrutura mais dura, né, e vai liberando logo acima do tendão. Logo acima do tendão, a gente consegue perceber em algum momento, ó, essa parte mais endurecida dessa região de polia, que é a osteofibrosa, tá? Então, essa é a técnica. Veja aqui mais uma vez, ó, como a gente vai por cima do tendão, rasgando toda a polia. Veja que a gente, a todo momento, a gente vai fazendo a técnica. E o que é mais legal dessa técnica? É que a partir do momento que a gente vai abrindo, a gente pode retirar a agulha e pedir para o paciente ali, durante a avaliação, fazer a avaliação dinâmica, né? O paciente está anestesiado para dor, não para mobilização. É um nervo sensitivo. Então, a todo momento, se você achar que não fez a liberação completa, você pede então para o paciente abrir e fechar a mão durante o procedimento, né? Tudo limpo ali, de forma bem legal. E você vai perceber que durante esse ato, né, de teste, você já consegue enxergar a liberação total dessa polia. Lembrando que eu uso gel alcoólico nessa região, tá? Para a gente ter maior limpeza na hora de fazer o procedimento. Então vejam que depois que eu faço essa realização, né, veja aqui um vídeo, depois de solto, veja que o tendão que outrora estava prendendo aqui na polia, agora ele não está mais preso. Veja que o tendão ele faz toda a sua excursão de um lado para o outro com muita tranquilidade, sem a presença desse espessamento da polia, né? Vou repetir aqui o vídeo. Veja aqui a parte mais grossa do tendão, lembrando que é uma tendinopatia estenosante, né? O tendão está mais grosso e agora com a liberação da polia, né, ao vivo ali, durante o ato do momento, a gente consegue ter certeza que a gente conseguiu fazer a liberação, tá bom? Então isso aqui, ó,
é uma revisão após 8 dias do procedimento. Mas antes, vamos voltar um pouquinho. O que eu faço, né, quando eu acabo de liberar? Né? Eu faço uma revisão, inclusive no corte transversal, a gente consegue ver uma imagem hipoecogênica ali, a gente tem a parte da polia, em algum momento a gente vê uma imagem hipoecogênica preta, né, que fica, a gente tem certeza que a gente cortou aquela polia, né? E ali, no momento, o que eu faço? Eu coloco meio ml, né, um pouquinho de meio ml de lidocaína e mais meio mlzinho de um corticoide ali. Para o quê? Para que haja um pós-procedimento indolor e que aquela região inflamada ela desinflame, tá bom? Então você pode fazer isso com agulha rosa, né? Porém ela vai estar torta, você pode usar até uma agulha de insulina. Ali no mesmo acesso, você chega lá e coloca essa substância, espalha nessa região, tá bom? Então, depois disso, eu sempre faço uma revisão depois de uma semana. Veja que o tendão ele já tem uma liberação, né, desse movimento e o paciente muito, digamos, muito feliz com o procedimento. E quais os cuidados, né, eu devo ter? Gente, o cuidado que eu diria é o seguinte. Primeiro, a indicação. Né? Indicação, fazer uma boa asepsia, fazer todo o protocolo ali com o transdutor, uma documentação prévia, fazer o bloqueio interdigital, né? Sempre de fazer, antes de colocar o anestésico, fazer uma aspiração, né? Deixar o paciente o mais relaxado e tranquilo para que você consiga, então, ter êxito no seu procedimento. Tá bom? Conclusão. A ultrassonografia é um método excelente para diagnósticos e também para a realização de procedimentos guiados, com muita segurança e precisão, sem que tenha que levar o paciente para o centro cirúrgico. Então, se você gostou dessa técnica, pode começar a fazer e se você teve alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Lembrando, se você quiser aprender mais e participar durante 6 meses dos meus encontros de mentoria, me manda um recado. E lembrando que em março, muito em breve agora, nós vamos fazer o maior curso híbrido de ultrassonografia musculoesquelética da América Latina. Um gigantesco programa de ultrassonografia, diagnóstico e procedimento, tá bom? Então, aperta o sininho aí, não deixe de compartilhar se você gostou. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, você pode entrar no Instagram, Dr. Luiz Felipe Lisboa, pode apertar aqui nesse link e você vai ter acesso a todos os meus programas, todos os meus cursos, tudo o que eu venho fazendo através da ultrassonografia músculo-esquelética. Lembre-se sempre, o seu laudo é a sua marca. Meu muito obrigado e até o nosso próximo Dicas do Prof. Um abraço e até lá!